Fazer um vídeo aqui, ó, mostrando para vocês. Olha. Agora aqui, próximo mês agora, no início de agosto, a gente vai estar entrando nessa obra aqui. Essa obra aqui tem uma história interessante, porque eu gosto de postar aqui qualidade do meu serviço, agilidade do meu serviço, mas a gente tem que ser honesto também, a gente também não trabalha, a gente não está livre de erros, né? Então, a primeira obra que eu fiz para essa construtora aqui foi em 2015, bem início de 2015, final de 2014, início de 2015. Então correu mal o serviço aqui. Fiz parceria com um rapaz aqui, um português, e na época ele ia fazer um piso queimado. Era um contrapiso e tinha que estar polindo ele no dia seguinte. Eu nunca tinha feito esse trabalho. Então eu acompanhei tudo que esse rapaz estava pedindo para eu fazer. Normalmente a gente coloca, se vocês verem no vídeo aí, a gente coloca meio saco de cimento para cada maceira nossa. E ele pediu para colocar 2 sacos de cimento para cada maceira. Um absurdo aquilo, mas como eu nunca tinha feito, eu acompanhei o processo que ele estava falando para eu fazer. 15 dias depois começou a aparecer tanta trinca no piso, que Jesus Cristo. E eu sem entender nada, o dono da construtora, muito gente boa, todo dia ele estava na obra e começou a me perguntar o que tinha acontecido. Eu não tinha resposta para ele, simplesmente eu falei que eu nunca tinha feito aquele tipo de serviço e que estava acompanhando o que o rapaz estava pedindo para mim. Na época era meu sócio, né? Pediu para fazer, eu estava fazendo exatamente o que ele estava pedindo para fazer. Nossa, mais uma vergonha o piso. E soltava a placa assim, você pegava, às vezes pegava uma alavanca, saía placa grande de contrapiso. Eu morrendo de vergonha, nunca tinha acontecido aquilo comigo ali. E não tinha resposta pro dono da construtora. E resumindo, refiz o trabalho lá, ficou muito feio, porque era um garagem, eu fiz 3 garagens para ele. Era um garagem, ficou horrível o trabalho. Parecia um mapa. Então, nunca fugi da minha responsabilidade, refiz o trabalho, embora tenha ficado feio. Essa construtora ficou 2 anos e meio sem me chamar novamente para fazer o trabalho. Mesmo eu tentando, eu passava na obra deles, né? Mas sem sucesso. Até que eu comecei a fazer um trabalho com uma outra construtora, que era da mesma região, que é daqui de Santos. E aí eu nunca deixei de falar também isso acontecido. Eu acho que é porque você tem que ser sincero. Nesse período de 2 anos e meio, eu fui buscar o que tinha acontecido, estudei bastante sobre qual o porquê daquela patologia, entendi todo o processo. Então, durante esses 2 anos e meio, a gente voltou a fazer esse trabalho para outras construtoras, com 100% de aproveitamento, qualidade 100%. Então, eu já podia dar garantia do meu trabalho, daquele tipo de serviço, né, que a gente tinha feito e com uma péssima execução. Falei com esse construtor, apresentei para ele alguns trabalhos que eu já tinha feito dessa construtora nova. E ele era amigo pessoal desse dono da construtora, que no caso é essa construtora aqui, ó. Que no caso é essa construtora aqui. Então ele era amigo, o escritório dele era porta com porta. E eu aproveitei o embalo e falei com ele o que tinha acontecido, que tinha feito uma execução do trabalho dele lá e tinha ficado mal. E que se eu tivesse a oportunidade de fazer novamente, ele ia ver que o meu trabalho não era mais aquele. E o que aconteceu? 2 meses depois, o dono dessa construtora aqui me ligou. Perguntou, pediu para eu ir na obra dele e tal. E aí ele falou que ele tinha conversado com o dono dessa outra construtora, que eu tinha explicado, que eu estava fazendo o mesmo trabalho, mas com uma qualidade que agora seria diferente. Ele me deu a oportunidade. Então, graças a Deus, hoje já faz novamente 5 anos que a gente atende ele novamente. Então aqui agora a gente vai começar essa obra aqui o mês que vem agora. Deu essa oportunidade pra gente, agradeço demais. Então por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? A importância de você ser sincero. Porque a gente não é perfeito, né? A gente tem nossas falhas também. Às vezes buscando acertar a gente acaba errando. O diferencial nosso é o seguinte, é assumir nossos erros, não deixar o cliente nunca na mão. Se tiver que refazer o trabalho, refaça o trabalho. Procure entender o porquê da patologia e faça diferente. Mostra para ele que realmente você é um profissional que ele pode confiar. Então, graças a Deus foi isso que eu fiz. E hoje, graças a Deus, 5 anos depois, a gente já está na 3ª obra aqui para ele, ó, novamente. Então é isso, pessoal. É muito importante você fazer isso. Nunca deixar o cliente na mão. Ficou mal? Vai lá e refaça.
e explica para ele o porquê que ficou mal. Também não é simplesmente só, não, ficou mal, refaz, porque nenhum cliente vai contratar você se você falar que seu trabalho vai ficar mal, você tem que dar garantia do seu trabalho. Mas infelizmente aqui foi um caso esporádico, eu fiz um trabalho para ele que eu não entendia, estava como sócio de um cara que falava, que sabia, que era um português, falou que já tinha feito muito daquele trabalho em Portugal, confiei, fiz exatamente do jeito que ele estava pedindo e o trabalho ficou mal. Então assumi a bronca ali, assumi o erro, porque era eu mesmo que estava na execução, assumi o erro, mas mesmo assim, é claro, o cara ficou com o pé atrás, tanto ele não conhecia nem o português nem eu. O trabalho que ele contratou para fazer a gente não entregou, ficou mal. Mas graças a Deus eu tive a oportunidade novamente de mostrar que aquilo ali não era o meu trabalho. Meu trabalho é o que eu entrego para ele hoje. Então, se você está ouvindo a outra tela aí, seja isso, assuma a sua responsabilidade e entrega para o seu cliente o que você vendeu para ele.